Paz de Cristo, irmãos. Vamos continuar falando da palavra de Deus, da ressurreição de Jesus Cristo. E estamos vendo agora a ressurreição dos milagres. E aí nós veremos a ressurreição, a nossa ressurreição, que nos dará um novo corpo. Futuramente nós veremos. Vamos abrir a palavra de Deus para meditarmos nessa noite e esclarecer, deixar bem claro o que nos importa muito mais dentro do assunto é o que seremos quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E que posição estaremos? Temos que começar desde já. Não pode deixar para aquele dia, porque pode ser tarde demais e aí não haverá tempo para restauração, para libertação e para salvação. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 20, e nos versos de número 10. Vamos ver aqui. Eu vou ler um pouquinho antes, para que nós entendamos com mais diligência sobre o assunto. Versículo 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havendo muitas luzes no cenáculo onde estavam os reunidos, estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Então vejam aqui que esse milagre que o apóstolo Paulo faz aqui, ou que Deus faz através do apóstolo Paulo, é um milagre bem parecido com aquele que o Eliseu e o Elias fez. Os milagres feitos nesta vida é bem parecido uns com os outros, tanto os de Cristo quanto os dos apóstolos. Então nós devemos entender o que é uma ressurreição milagrosa e o que é uma ressurreição como a de Jesus dentre os mortos, uma ressurreição daqueles que desceram à sepultura. Então, o apóstolo aqui,
está operando esse milagre maravilhoso. Deixa eu te lembrar, não esqueça de inscrever no canal, viu? Por favor. E deixar aí teus comentários para nos ajudar. Então o apóstolo Paulo foi fazer um discurso. Eles estavam de partida dali para outro lugar, saindo da Macedônia e da Grécia para ir para um outro lugar. O discurso de Paulo foi muito intenso. Hoje em dia a gente tem limite para tudo, né? Os irmãos, a gente chega na igreja, tem que ter aquele ritualzinho, né? Ou tem que começar às 8 horas, às 18, e não pode passar das 20h30 ou das 21 horas, porque é tudo marcado, é tudo escrito ali, e já tem lei, a gente tem que obedecer. No dia de Paulo não tinha isso, né? O apóstolo começou a pregar e o Espírito foi dando a palavra e ele foi falando. O discurso se estendeu por toda a noite e por volta da madrugada esse rapaz aqui, que estava sentado em uma janela ouvindo a pregação de Paulo. Paulo estava lá no cenáculo, no templo, e reunidos todos os irmãos, muita gente com certeza. Paulo falando, de repente o jovem é tomado por um sono, se desequilibra, cai do terceiro andar e diz que quando bate no chão, quando cai ao chão, estava morto. Tem muita gente hoje, nos dias de hoje, que cai aí do terceiro andar, do quinto andar, e ainda fica vivo ainda, né? Às vezes leva para o hospital com ossos quebrados e tudo machucado, mas é muito difícil escapar. Esse rapaz caiu do terceiro andar. Dá para saber que a altura era o terceiro andar. E dependendo do que foi machucado ou quebrado, dificilmente se escapa. Tem quedas de uma escada que a pessoa morre, né? Isso depende. Então o apóstolo aqui, vendo o alvoroço que o rapaz estava morto, levantou ele morto, mostrou para todos, o rapaz morreu. Paulo disse, me dá o rapaz aqui. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o. Veja que o milagre de Eliseu pega o jovem e deita em cima dele, faz como que uma respiração boca a boca, o fôlego de vida volta para aquele rapaz. O Elias faz quase o mesmo processo. Então, aqueceu o corpo daquele rapaz e ele voltou à vida. Aqui Paulo faz o mesmo, ele encosta o seu corpo, abraça o rapaz e ordena que a alma dele esteja nele, que o fôlego de vida esteja nele, que ele volte o seu normal, a sua vida normal, e ele voltou. Então, isso aqui é um milagre. Esse milagre aqui, que nós estamos vendo o apóstolo Paulo operar, não deu salvação a esse rapaz. Não garante salvação a esse rapaz. E o que garante salvação? É o arrependimento e o novo nascimento. A pessoa tem que nascer de novo, arrepender dos seus pecados, se tornar novas criaturas e vir a servir a Deus em espírito e em verdade. Sendo assim, a pessoa vai entrar no céu com Cristo e vai morar no céu com Jesus. Se a pessoa não se arrepender, não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Abram comigo também no capítulo de número 20 de Lucas. Lucas capítulo 20. E no versículo de número 31. E o terceiro também isso aqui é uma questão levantada por
os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, sobre um casamento. Eu vou ler do 37 para que do 27 para frente, para que você entenda melhor. O versículo 27 diz: Chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhes: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, houve 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu, sem filhos. O segundo, o terceiro também a tomaram. E igualmente os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhes Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas o que for havido por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar, nem se dar em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressurgir, e que os mortos hão de ressurgir. Mostrou Moisés no terceiro, referente à referente à sarça, quando chamava o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem, e não ousava perguntar-lhes mais coisa alguma. Então vejam aqui que a pergunta desse saduceu aqui, desse pessoal aqui, era para ver se encontrava em Jesus algo que pudesse contradizer tudo que ele estava ensinando. Muito difícil, né? Ou melhor, impossível, né? Encontrar a contradição nos ensinamentos de Jesus. Nos ensinamentos dos homens sempre há contradição, o homem sempre foi falho. Mas em Jesus você não acha nunca. Então perguntaram para ele: olha, Senhor, nós conhecemos uma mulher que ela casou com um rapaz, esse rapaz tinha mais 6 irmãos. O marido dela morreu primeiro, depois veio o outro irmão dela, casou com ela, ninguém gerou filho. E assim os 7 irmãos. Parece uma coincidência, né, irmãos? Isso aqui. Essa pergunta, né? Porque 7 irmãos. Ela casa com os 7 irmãos. E nenhum deles gerou filho com ela. Nenhum. Por que será? Mistério que só Deus pode explicar. Mas os homens estão dizendo por aí que quem faz os filhos, quem gera, é os homens, não é Deus? E agora, como é que ele explica isso aqui? Como é que ele vai explicar isso aqui? 7. E não gerou. Não é o homem que gera, por que não gerou aqui?
Então, por aí você presta atenção no que você está ouvindo das igrejas. Bispos ensinando que os homens são ratos. São gerados como ratos. Quem faz o homem é o homem. Deus não tem nada a ver com a feitura dos homens, com a geração dos homens. Que é o homem e a mulher que faz o homem. Então, por que esses daqui não fizeram nada? Morreram sem gerar filho, os 7 com a mesma mulher. Qual o mistério disso aqui? Ele pode explicar? Pergunta para esse fariseu se ele consegue explicar. Pergunta para esse rato aí se ele pode explicar isso aqui. Isso aqui é mistério de Deus. Quem faz é Deus. Eu chamo ele de rato porque ele falou que o homem é rato e ele é homem. Ele é um rato. Então, vejam aqui. Perguntou os outros, o pessoal que lá estava em volta de Jesus: de quem é essa mulher, Jesus? No vindouro, no mundo vindouro, na ressurreição. Quando ressuscitar? Porque eles queriam criticar Jesus, eles queriam dizer que não havia ressurreição. Essa pergunta aqui, você percebe o versículo de número 27 aqui que ele diz? Chegando-se alguns dos saduceus que dizia não haver ressurreição, perguntou-lhes: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filho, o irmão dele tome a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Veja aqui a pergunta dos fariseus. Era uma acusação contra Jesus, dos saduceus, porque eles queriam que aquilo que eles ensinavam, que não havia ressurreição, era verdade. Tinha que ser verdade o que ele estava ensinando, não o que Cristo veio fazer e o que Cristo estava ensinando. Então, faz essa cretina pergunta aqui, desculpe o termo da palavra, mas é essa, uma pergunta bem descabível para o assunto, né? Porque ressurreição sempre existiu. E eles já sabiam que tinha ressurreição, né? Porque já tinha visto falar dos feitos de Elias, de Eliseu, de Moisés, que tinha sido ressuscitado, e ainda estava falando de Moisés aqui. Então vejam, quando eles fazem a pergunta, Jesus, que sempre tem a resposta, dá a resposta para eles. No versículo 35, ele diz: Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar, nem ser dado em casamento. Então olha aqui que coisa maravilhosa, irmãos. Você está percebendo aqui a seriedade de ser um cristão, de ser evangélico, de estar em uma igreja, de servir a Deus e não a líderes religiosos ou partidários como políticos, de ser seguidor de Deus e não dos ídolos. Então, o que Jesus está dizendo aqui: mas o que for havido por digno, você é de alcançar o mundo vindouro. Você é digno de entrar na eternidade com Jesus? O apóstolo Paulo manda: examina-se o homem a si mesmo. Você é digno seguindo esse tipo de pregação que tem por aí, esse tipo de pregador? Você passa na porta das igrejas hoje, Natal, tá tudo fechada. Passei agora na porta das igrejas aí que eu passo no horário desse, 19 horas, 19h30. O pau está quebrando lá, como diz o nordestino, a bateria está pacas, que poucos, que pacos, hoje passa lá tudo fechado. Comemorando o Natal. Quem é o teu Deus? Saduceus aqui. Mas Jesus está falando: você é digno de entrar no mundo vindouro? Você de fato se arrependeu e nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você é digno de ser ressuscitado por Ele para entrar no reino dos céus? É você que tem que examinar. Aí ele diz, no 36, e não podem mais morrer. Olha que coisa maravilhosa. Não podem mais morrer,
Por que não pode mais morrer? Porque ele já morreu a morte do pecado. Ou melhor, morreu aquela morte que o pecado já passou por aquela morte, melhor dizendo, ele já passou por a morte que o pecado trouxe a ele lá em Adão. Então, aquela morte que o pecado trouxe a ele lá em Adão, ele passou por ela. Como ele passou por ela? Se arrependendo e servindo a Cristo, abraçando a fé, nascendo de novo, morrendo para as coisas desse mundo, ou seja, as impurezas, e tornando-se filhos de Deus. Tornando-se filho de Deus e nascendo de novo, sendo novas criaturas, eles não vão experimentar, essas pessoas não vão experimentar a segunda morte e vai entrar no reino de glória com Cristo, em Cristo Jesus, para servir a Deus. Então, e não podem mais morrer. Você não vai morrer mais. Nasceu de novo, morreu para as coisas desse mundo, ressuscitou em Cristo Jesus no que diz respeito à vida de santidade. Você não vai morrer mais. Olha o que diz aqui na Bíblia em João 6. O que significa não pode morrer mais, o que significa a morte espiritual, porque você já recebeu a vida no Espírito, que é a morte física, meu querido. Não existe quem não vai passar por ela. Toda a raça humana tem que morrer, com exceção raras. Quais são? No dia do arrebatamento, ou você aqui se preparando para ser transformado, para se tornar uma nova criatura, sendo transformado uma nova criatura, para você ser colocado na posição de Elias, na posição de Moisés, ou melhor, de Enoque. Assim você será um dos que não vai experimentar a morte física. Porém, esse corpo físico não vai para a glória. Não existe um homem jamais sequer na terra que o seu corpo físico foi para a glória. Não vai. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso é que Jesus tomou uma forma de homem, vindo em carne, no corpo de carne, para que nessa carne condenasse o nosso pecado pela carne, sepultando o pecado pela carne, deixando o pecado lá na sepultura e levantando ele, Cristo Jesus, com um corpo transformado, glorioso, para dar-nos o exemplo. Se nós fizermos o mesmo, morrermos para as coisas desse mundo, abandonar toda a tradição religiosa, toda a tradição dos nossos pais, todo engano, toda inveja, toda malícia, tudo aquilo que não convém ao reino de Deus, tudo que é pecado, a lascívia, a glutonaria, a feitiçaria, a mentira, o engano, obedecer os mandamentos, seguir a lei divina e sermos novas criaturas em Cristo Jesus, assim nós entraremos nesse reino e, tendo entrado nele, permanecendo até Cristo voltar, não morre mais, não morre a morte espiritual, porque a morte física, essa nós temos que passar, mas passaremos por ela como Cristo passou, sem a culpa do pecado, porque o perdão veio em Cristo Jesus e o perdão está estendido para toda a humanidade. Então, quando Cristo está declarando ali, não morre mais, é porque eles nasceram de novo, e todos que nascem de novo passam por esse processo. João capítulo de número 6, versículo 47. Em verdade vos digo que em verdade vos digo, quem crer tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Então vejam, Cristo fez um milagre. Todos nós sabemos do maná lá no deserto. O maná no deserto era a murmuração de Israel. Os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e dizia: fome, Moisés, pão não tem, nossos filhos estão morrendo de fome, nossas mulheres estão morrendo de fome. E agora, Moisés, você nos trouxe para cá, cadê o pão? O que vamos fazer?
Moisés então vai orar a Deus e Deus manda o maná para eles. Mesmo eles vendo aqueles milagres, eles não obedeceram a Deus através de Moisés para seguir e entrar na terra prometida. Cuidado você que está dentro da igreja seguindo a onda. Essa igreja adulterada que está aí, essa igreja apostatada que está aí, toma cuidado, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Por que você fala isso? Alguém pode perguntar. Tenho medo de falar nada disso. Estou falando do que eu vejo. Estou falando do que eu ouço falar, ou do que alguém falou. Nada disso. Estou falando do que está diante dos meus olhos, do que eu estou vendo. A igreja apostatada que aí está, de líderes apostatados que aí está, não vai morar no céu. Eu que tenho que me cuidar, senão eu fico, meu querido. Não tem bom não, viu? Bom é Deus. Não adianta você se iludir com esse evangelho que está sendo pregado aí, não com a palavra de Deus. A palavra de Deus é fato real, não é ilusão. Mas não adianta você se iludir com isso que está por aí dizendo essa igreja. Você se envolve com tudo, você se apega a tudo, se apega aos louvores bonitos, se apega à pregação bonita, se apega a isso. A pregação tem que ser bem feita, tem que ser pregada, mas a direção do Espírito, não importa quem prega. O que importa é a direção que o Espírito dá para quem quer que seja, desde que esteja na presença dele e que ensina conforme a palavra dele e conforme ele dá a direção. Isso é o que importa. Agora você se apega a tudo. E as igrejas que está acostumada e sabe que o povo é atraído a isso, montou todos os seus projetos, os seus esquemas certos, os seus planos corretos e as suas formas de atrair o povo e não a Deus, de atrair a eles e não a Deus. Aparência de santidade, aparência de amor e de justiça, está lotado na igreja. Mas justiça, meu filho, é verdade. Justiça é amor. Amor sem justiça e sem verdade não existe. Então você tem que pregar a palavra como ela está escrita, como ela é. Porque se o povo se converter através disso, o povo será salvo. Mas se o povo viver através do ensinamento da igreja, o povo vai perecer tanto quanto aquele que ensina. Então, quando Jesus disse aqui, não vai morrer quem come desse pão, versículo de número 50, mas aqui está o pão que desce do céu. Jesus falava dele mesmo e da sua palavra. Por quê? Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra. Aqui, como ele veio, a própria palavra. Os filhos de Israel viu o milagre do pão, do maná, e não obedeceu. Milagre não salva, meu querido. Milagres são obras que é feita por misericórdia, graça e amor para as vidas, que Cristo exerce. Eu posso receber um milagre de Cristo, só luta e tribulação durante toda a minha caminhada e entrar no reino dos céus. Eu posso não receber nenhuma luta, nenhuma tribulação e não ver nenhum milagre de Cristo. Só abraçar a minha salvação, esse é o meu milagre, eu vou morar no céu com Cristo. Eu posso ver, como os filhos de Israel viu, um turbilhão de milagres, milagre todos os dias, dos mais extraordinários que possa ser, e perecer. Milagre não salva. Então você precisa ter cuidado, porque o que estou ensinando é para você ser salvo. Sai dessas ilusões, senão tu vai perecer. Então não acreditava eles na ressurreição, foram questionar contra Jesus e levou puxão de orelha, porque Cristo assim faz. Então ele disse: quando o homem que está em Cristo morre, ele não tem mais um corpo físico e nem um apetite gasoso, terreno, carnal desse mundo. Não tem mais nada disso, não tem mais esse desejo, porque ele recebe um novo corpo. Portanto, ele não casa nem se dá em casamento.
Assim são os anjos de Deus. E tem gente por aí dizendo que os demônios deitou com mulher e gerou filho com ela. Eu não sei de onde vem esse ensinamento e como é que o povo acredita nisso. O povo é na hora para dizer, rapaz, vai aprender a Bíblia. Se eu estou numa reunião dessa e o camarada ensina para mim, eu falo o que eu estou falando aqui. Meu amigo, vai ler Bíblia. Para com isso. Tá louco? Tá acusando Jesus agora? Tá diminuindo o Filho de Deus? É isso que eu ia dizer. Então não casa nem dá-se em casamento, porque são como os anjos de Deus. Portanto, a mulher não é uma mulher em si, o homem não é um homem em si, é anjos, é como os anjos. O corpo está angelical, foi transformado. Então, Jesus está dizendo para eles aqui, o que ele disse lá em Lucas, não morre mais. Aí ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram maná e morreu. E aí? Milagre, Moisés, milagre, Moisés, milagre, Moisés. Moisés, a hora Deus faz o milagre, eles como do milagre realizado que era o maná, e não entrou na terra. Morreu aqui que Jesus fala, queridos, não foram intoxicados ou coisa parecida, o milagre, o maná matou, não foi nada disso. O que eles morreram aqui, que Jesus está dizendo que eles morreram aqui, morreram na incredulidade, na rebeldia, na idolatria, e não entrou na terra prometida. Não entraram, por desobediência. Mas ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, o pão da vida. E por causa disso eles questionaram, tem que comer a carne de Jesus. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue não entra em condenação, passou da morte para a vida. Então, tudo isso é o ensinamento dele. Aqui no capítulo de número 7 para frente, você vê Jesus declarando, dando esse ensinamento. Eles não acreditaram. Foram questionar, comer o pão da vida que ele representava. Então, Jesus falava ali da palavra, Jesus falava da vida que estava nele, para que eles pudessem se arrepender e nascer de novo. E nem assim eles quiseram. Assim é a igreja. Assim é o que nós somos. Dia desses o irmão falou para mim assim, irmão, se você continuar ensinando assim, o povo não vai ouvir a tua pregação. O povo não vai querer nem ver. Ninguém vai assinar no seu canal. Aí eu falei, você está ouvindo? Ele falou, tá. Eu ouço. Eu falei, tá bom. Você já tá bom. Estou preocupado com a multidão, irmão, que vem para assinar o canal. Eu quero que o povo assina. Por quê? Porque é um sinal de que eles estão crendo. Mas o meu interesse é que você ouça, é que você ouve a palavra. Escutem, medite na palavra, veja o que estou pregando. Acompanhe a Bíblia Sagrada, tem muitos pregadores pregando que você deve acompanhar, mas acompanhe o que a Bíblia está dizendo. Em vez de você ouvir essas coisas, de você seguir isso, você ser chamado de rato e você seguir ainda. Você vê camarada dizer, não, o Brasil não é de Jesus, e você segue um homem como esses. Você vê tantas coisas que tem por aí e você segue. Estou falando para você seguir o verdadeiro evangelho. Quem vai te salvar não é pregador, meu irmão. Quem vai te salvar é Jesus pelo verdadeiro evangelho. Por isso que Jesus disse, eu estou aqui, vocês não querem me ouvir? Você está querendo ouvir tudo aquilo que faço, o que é para você, o que é bom para vocês. Mas o que é bom para vocês, Jesus quis dizer para eles, e para nós, Jesus está querendo dizer isso, o que é bom para vocês, quem sabe sou eu. Era o que Jesus quis dizer. Então o que é bom para mim, para você, para a nossa salvação, quem sabe é Jesus, não sou eu nem você, meu irmão. Por isso nós precisamos meditar e entender a palavra de Deus. Foi um milagre extraordinário que ele operou. O povo não foi salvo. E aqui, milagres e milagres ele está operando. Olha que lindo. Comer desse pão não morre. Dá uma olhada na primeira carta de João. O apóstolo João também fala aqui. Na sua primeira carta, é lá no capítulo de número 5,
e do verso de número 18 para frente. Ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha aí o que ele está dizendo. Amém. O que é nascido de Deus, o maligno não toca. Você percebe que os ossos de Eliseu estavam lá na sepultura e o diabo não tocou? Mas um homem tocou e ressuscitou. Olha Jesus dizendo: não morre mais os que nascem de novo e recebem a vida com ele. Nascer de novo não é estar na igreja do jeito que está aí não, tá? Nascer de novo não é isso. Você é humilhado dentro da igreja e você continua beijando e abraçando aquele que te humilhou. Porque você não tem conhecimento do que ele está falando. Então, você segue homem. Você é seguidor de homem. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deixa de ser seguidor de homem. Você vai perecer. Mas você está dizendo que eu não posso seguir? Claro, eu estou querendo até que você segue o canal em que nós estamos pregando. Como é que eu não quero que você segue? Segue, irmão, a verdade, com os olhos espirituais na sua vida, com os olhos abertos, para não aceitar as aberrações que estão aí, porque verdadeiras aberrações. Um homem que diz conhecer o Evangelho, dizer que o Brasil não é de Jesus, é um absurdo. Um homem que diz ser bispo, conhecer o Evangelho, chamar você de rato, que você é gerado como um rato, que você é um rato, e você seguir ainda, é um absurdo. Um homem que diz conhecer o Evangelho, dizer que os demônios deitou com as mulheres, gerou filho com elas, é um absurdo, viu, irmãos? Eu não consigo entender isso. Como é que o povo pode ouvir isso? Vou falar desses assuntos, viu? Vou te mostrar dentro da Bíblia. À luz da Escritura, a aberração do ensino como esse, a ignorância do ensino como esse. Então, quer renascer de novo? Quer ressuscitar com Cristo? Precisa ser nova criatura, senão não vai ressuscitar. Milagres há um monte. Olha aí. Paulo operou milagre, ressuscitou mortos. Eliseu, Elias, Jesus não garantiu salvação de nenhum deles. Porque se eles não abraçaram a fé e o milagre, ele se tornou como os filhos de Israel comendo maná, o milagre do maná. E todos os 10 milagres das 10 pragas, milagre que na caminhada deles Deus fez através de Moisés. Pereceram e só entrou Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés. Assim é Nova Jerusalém. Assim é Nova Jerusalém. Não se esqueça que eram 8. Era uma multidão, mas só entrou 8 na arca, viu? Só entrou 8. Os que entraram lá foram a família de Noé. A Bíblia declara em Ezequiel que se não fosse a justiça de Deus em Moisés, em Noé, e de Noé para com Deus, nem a sua família se salvaria. E não esqueça que Jesus disse que assim é a vinda dele. Casam-se e dão em casamento. E não vai perceber quando o Filho do Homem voltar. Assim está aqueles rapazes. Não tem ressurreição de morte. Jesus, por que não tem? Porque um homem casou, o outro casou com a mesma mulher, e o irmão foi casando. De quem é a mulher? Não pode ser. De quem ela vai ser quando ressuscitar? Jesus deveria ter dito: seus hipócritas, não sabem nem o que falam. Mas Jesus, sublimemente, com toda humildade, diz para eles:
quem morre comigo, quem morre para esse mundo e vive para mim, morrendo para mim, não vê mais a morte eterna. Viverá comigo eternamente. E é isso que eu estou ensinando para você. Quer viver eternamente? Ressuscita com Ele no que diz respeito à vida de santidade nesta vida, porque depois não tem mais jeito. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Vamos orar a Deus nesse momento. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Louvamos o Teu nome, agradecemos, porque nós sabemos que se o Senhor não nos revelar a palavra como ela está escrita, como ela é, de tão perfeita que ela é, de tão pura como ela é, nós nos perdemos. Porque a palavra é justa e é perfeita. E para você entender, para o homem entender, ele precisa entrar a Jesus com humildade, com reverência, com temor, buscando de ti o conhecimento, o entendimento. O apóstolo Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Aqui está o que mais tem falta de sabedoria, sou eu, Senhor. Me dá, Senhor. Eu preciso de sabedoria para ensinar o teu povo o caminho da vida e a vida eterna. Nós sabemos, Jesus, que ensinos está cheio, mas só há um que salva, que é a Tua palavra e o que vem de Ti. A nossa responsabilidade, Jesus, é tamanho desse universo, no que diz respeito à salvação. Por isso não podemos pregar sem a Tua presença. Não podemos direcionar o povo à vida se o Senhor não nos dá direção, porque só o Senhor pode. Assim como Tu foi com Teus apóstolos, seja conosco, seja comigo. Assim como Tu foi com Paulo, com Pedro, com João, com Tiago, com Filipe, com os demais apóstolos, seja comigo, porque eu quero ensinar o Teu povo a salvação. O Senhor já sabe disso. Obrigado, Jesus, por graça e misericórdia derramada sobre mim e sobre todos nós. Obrigado pela nossa nação. Sara o Teu Brasil, a Tua terra e esse Teu povo, que mesmo os que estão em pecado ainda Te pertencem, porque se não pertencesse, Tu já tinha destruído a todos, mas Te pertence, pois toda alma que peca, ela se aparta de Ti, mas toda alma que se arrepende, ela se achega a Ti. Por isso aí estão eles, cada um de nós, cumprindo o nosso tempo de vida nessa terra. E nesse tempo de vida nessa terra é que nós queremos nos arrepender dos nossos erros, pecados, para Te servir, para Te glorificar e Te exaltar. Jesus, muito obrigado por tudo. Está acabando esse ano, nós queremos vencê-lo, esse com muita sobriedade, Te agradecendo por tudo, por tudo. Foi um ano de muita luta, mas um ano muito gostoso. Por quê? Porque foi nas lutas que Tu mostrou presente em nossas vidas. Tu estás presente na abundância, nas lutas, na dificuldade. Mas nós tivemos muito mais assim. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo por tudo. Que esse vindouro ano que está aí possa ser diferente, de mais temor ao Teu nome, de mais respeito, que os pregadores tomem um pouco mais de consciência, que os líderes das igrejas tomem um pouco mais de respeito pelo Teu nome, né? Para a vida deles, eu diria que até um pouco de vergonha na cara, porque é cada coisa, né, Jesus, que Tu tem visto aí das nossas bocas, da boca dessa gente. Minha não, porque eu não trabalho por interesse nesse mundo, eu trabalho por interesse na Tua glória, no Teu louvor, na Tua adoração e na salvação da humanidade. Jesus, que eles possam refletir melhor. Socorre a nossa nação e sara a nossa terra. Tenha misericórdia dos nossos líderes, daqueles que estão assumindo o novo governo aí. Dê a eles uma consciência mais
abrangente das coisas que está acontecendo na Terra, nesse Brasil, no que diz respeito à pobreza, à dificuldade dos mais necessitados, para que eles possam olhar para isso com muito mais cuidado. Não diria com amor, porque não acredito que tenha amor, né? Pelas atitudes deles, mas tu pode colocar amor, porque tu és Deus. Então que eles possam, Pai, governar melhor a nossa nação. Que a violência cesse um pouco, que os armamentos vá embora e que o teu povo possa ter oportunidade, os jovens da nossa terra possam ter mais oportunidade de trabalho, de vida, de crescimento. E a tua igreja possa crescer no que diz respeito à santidade, liberdade, na pregação do Evangelho, mais espaço, mais oportunidade, Jesus. Que o evangelismo possa se espalhar por todas as ruas, ensinando e buscando as vidas para te glorificar, a fim de que o homem não pereça. Tu morreu para isso, Jesus, para que o homem não pereça. O pão vivo, maravilhoso, louvado seja o teu nome para sempre. Salva os meus e cuida de mim e me ajude, porque esforço da minha parte nunca vai faltar. Muito obrigado pelo privilégio de servir e pregar o teu Evangelho, Jesus. Socorre os necessitados, socorre a nossa nação e liberta o teu povo. Assim nós oramos agradecidos por tudo mesmo que o Senhor tem feito por nós e que o Senhor virá de fazer. Bendito é, Senhor, hoje e para todo sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo vídeo.